Sabe, de ontem para hoje, Deus me deu uma chacoalhada no coração. E assim, eu não sei, sabe, o que vai acontecer, sabe? Mas, amém. A gente, hoje, ontem, quando eu estava dando uma passada naquilo que eu ia pregar hoje, aqui, sentei aqui, Deus começou a falar comigo algumas coisas, escrevi, anotei algumas coisas que eu já tinha pregado, outras coisas que Ele me acrescentou, né? E eu sempre falava uma coisa, a Thalita sabe disso, o Léo já escutaram eu falando isso, que eu nunca fui muito fã de missões transculturais. Não é fã. Acho bacana quem vai, acho bonito, mas eu falava, eu não vou não. Sabe, nunca. Eu falava assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, no Nordeste, precisa tanto, né? A população ribeirinha lá do Alto, Médio, Baixo Amazonas, precisa de tanta gente para pregar naquele lugar, Vale do Jequitinhonha, né? Eu fico pensando, eu tenho que fazer missões aqui, gente, o povo está morrendo no Brasil, né? E ontem Deus mudou isso no meu coração. A gente teve um café de pastores ontem falando sobre missões, mas durante o café inteirinho também eu não senti nada, viu, irmão? Falei, ixi, não adiantou nada isso aqui para mim, né? Não teve jeito nenhum daquilo lá. E teve um momento no final que o bispo chamou os pastores para orar, e eu abracei um indivíduo que faz missões lá no Nepal. Irmão, e Deus foi me enchendo de um amor por aquele lugar. Agora eu estou apaixonado pelo Nepal, irmão. Danou tudo. Vou ter que ir no Nepal. Eu já falei ontem eu estava falando que nós vamos para o Nepal. Vou renovar o meu passaporte. Eu falei que eu vou fazer o passaporte da minha esposa. Nós vamos no Nepal. Nós vamos no Nepal, irmãos. E eu vou levar o Léo e a Thalita de tiracolo, viu? Nós já combinamos isso. Nós vamos para o Nepal, irmão. Amém? Eu entendi isso ontem, irmão. Eu entendi Deus falando no meu coração. Você vai para o Nepal. E quando eu comecei a conversar com o moço, eu falei assim, como é que faz para ir no Nepal? Ele falou assim, olha, a primeira coisa, você tem que gostar de andar muito. Eu corro, né? 3 vezes por semana, então vai ser fácil andar, né? Não tem problema. Minha esposa fica onde puder ficar, né? Mas eu ando, né? E aí, irmãos, quando ele começa a contar do Nepal, as mães, elas têm meninos. Os meninos, eles criam direitinho. Quando nascem meninas, eles abandonam as meninas. Eles doam as meninas. Então o mercado infantil de prostituição é gigantesco. As meninas são doadas para prostituição logo criança. E os pais não pegam de volta não, porque mulher não tem valor algum não. Então você imagina que tem um trabalho gigantesco para ser feito. E eu creio que Deus vai nos levar lá, irmão. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu já gastei tanto dinheiro com tanta coisa. Mas por que eu não posso gastar dinheiro para servir o reino de Deus? Amém? E hoje eu queria falar com você um pouco sobre a unção de Deus para o serviço. Uma palavra muito simples. Eu espero que assim que seja algo que toque o seu coração, irmão. Deus ministrou comigo essa noite de manhã. Eu acordei meio na madrugada, Deus falando no meu coração algumas coisas sobre isso. E eu falei, Deus. E depois essa unção, essa atmosfera que tomou a igreja no louvor. Então eu vejo que essa igreja é uma igreja de restauração, irmão. Sabe, eu vejo muitos ministérios sendo restaurados aqui. Em nome de Jesus, irmão, sabe, eu sinto isso. Sabe, pessoas que vão chegar aqui, né, arrebentadas, mas que não sairão, né, servirão neste lugar com prazer, com amor, servirão o reino, sairão para servir o reino, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Então pega a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos começar por aí. Eu quero falar com você sobre a unção que restaura. Então nós vamos viajar um pouquinho nessa unção hoje. Quantos entendem que tem um propósito para o Senhor? A sua vida tem um propósito. Amém, querido? Eu costumo dizer que nós não nascemos nós não somos filhos de chocadeira, viu, irmãos? Sabe? Amém? Talvez você tenha vindo à igreja, eu tenho nesses dias pensado assim, nossa, minha vida não tem significado. Deixa eu te dizer alguma coisa, foi plantado um significado no seu coração quando Deus planejou você, irmão. Talvez você não tenha entendido o significado ainda. Talvez você não tenha entendido o propósito ainda, mas existe um propósito de Deus no seu coração, né? A genética de Deus foi plantada no seu coração, né? O gene
da vitória, o gen do anunciador, o gen do profeta, o gen do apóstolo, né? O gen do mestre, do evangelista, o gen do pastor, sabe? O gen daquele que abraça, daquele que ama, daquele que acolhe, foi plantado no seu coração. Talvez você não tenha entendido. Sabe por que a gente não entende isso? O pastor Diego falou alguma coisa agora há pouco sobre isso. Nós vivemos numa cultura contemporânea e numa cultura neoliberal, onde as pessoas, elas são por elas mesmas. É cada um para si, Deus para todo mundo. E essa cultura está entrando dentro da família, irmão. Tá? Até pouco tempo atrás, os mais velhos vão me entender isso. A gente sentava à mesa, almoçava a família junto, né? Conversava, batia papo e coisa e tal. Hoje os pais dão um tablet na mão do filho e põem ele no quarto para não perturbar, vai brincar. E ele fica o dia inteiro no tablet, né? A hora que vai fazer uma refeição, liga a televisão, né? E agora assiste aí para comer. Agora vai para o teu quarto ver televisão para não perturbar. E cada um para cima. Sabe, aquela cultura, né, de você estar junto, que é a cultura da mesa, vai acabando. A cultura do comer junto, a cultura da disciplina. Os judeus, eles sentam juntos, irmão. Na hora da refeição, eles sentam à mesa. Os pais abençoam os filhos. Quando você convida um judeu para uma festa, uma celebração para Deus, ele fala assim: o que eu tenho que sacrificar? O que eu tenho que levar? Eu preciso levar alguma coisa para o meu Deus. Aí o cristão contemporâneo, você convida ele para uma festa de celebração, ele fala: mas o que vai ter lá? O que eu vou receber em troca? É tudo ao contrário. É essa cultura maldita contemporânea que entrou nos nossos dias. É a cultura que não ajuda, é a cultura que não acolhe, é a cultura que não ama. Eu tenho andado indignado, eles têm escutado isso de mim direto, os dois, né? E eu vou falar de novo aqui. Irmãos, é uma vergonha a igreja colocar um cartaz muito grande: deposite o seu quilo aqui. Isso quando alguém lembra de trazer. Mesmo você dando um bilhetinho para trazer, uma placa gigante, ninguém traz, irmão. Por quê? Porque é meu, né? A cultura contemporânea nos ensina a ser egoísta, irmão. Agora você pega, por exemplo, o Adriano traz 1 quilo de arroz, eu trago um óleo, o irmão traz um sal. A gente consegue colocar arroz na casa de quem não tem o que comer, irmão. Sabe? A gente fica esperando as obras sociais. Nós aprendemos no ministério que nós atuamos um tempo aí, que a gente tem que encaminhar as pessoas para o assistente social da prefeitura. É função da igreja acolher, irmão, essas pessoas. É função da igreja matar a fome daquele que tem fome, irmão. Isso não é da prefeitura, não é do governo Dilma, não é da ONU, é da igreja isso aí. E um dia nós vamos nos encontrar com Jesus e ele vai falar assim: ó, show pra lá, meu amigão. Uai, mas eu servi a tua igreja. Eu tive fome e continuei com fome, você não me alimentou. Eu estive nu e você não me deu o que vestir. Eu estive doente e você não me visitou. Eu estive preso, ninguém foi lá na cadeia. Então se aparta para lá, você não tem nada comigo, eu não tenho nada com você. Tem muita gente na igreja, irmão, que vai rodar. Escreva o que eu estou te dizendo, porque não tem um coração que serve. Se contaminou com a cultura do mundo. Por isso que nós estamos cantando aqui, né? Que vem a sua cultura. A cultura do céu é a cultura do dar. É a cultura onde você não dá o dízimo, você dá tudo, irmão. Nossa, pastor, eu vou ficar sem nada, irmão. É tudo do Senhor. É Ele que vai cuidar de você. Basta um toque dele, Ele te coloca na cama, você não trabalha mais, irmão. Nem o toque dele, uma enfermidade que te pegue. Você vai ficar na cama, alguém vai ter que fazer por você. Então você não depende dos seus braços. Lê do engano quem acha que depende de si, irmão. Você depende do Senhor. Amém, querido? Nós somos dependentes deles. O fôlego de vida foi Ele que nos deu. Sabe, tudo que você tem porque de certa forma Ele te deu fôlego, te deu força, te deu habilidade para fazer. Eu tenho entendido isso, irmão. Sabe? E eu coloquei no meu coração: todo culto eu vou para a igreja, eu levo alguma coisa. De uns dias para cá, irmão, todo dia eu vou para o culto, eu levo alguma coisa. Estou levando alguma coisa, porque eu sei que tem alguém que não tem em casa. Nós temos uma família amiga da igreja, que congrega numa outra igreja, irmão. A igreja tem mais de 150 mil reais na poupança. E faz evento assim. Eles vão ter agora um jantar de casais, agora, dia dos namorados, 170 reais o convite, para ir o casal. Nós fazemos na igreja o mesmo princípio daqui. Nós não cobramos absolutamente nada de ninguém. A nossa frequência nos cultos de casais é 25, 26, 30. Tivemos 33 casais hoje, quando o pastor Diego foi no culto de casais. Fazemos o jantar, não cobramos nada de ninguém.
Nós entendemos que aquilo que o Senhor nos dá, nós damos de volta para a igreja. Em nome do Senhor, não falta nada, irmão. Não falta. Não falta nada. Então essa cultura tem que impregnar a igreja. Essa cultura da disposição para servir. Irmãos, pensa, vamos... Nem é isso que eu ia falar, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Quantos pares de sapatos você tem na sua casa, irmão? Tem gente andando descalço. Quantas calças jeans você tem no seu armário, irmão? Você precisa de duas, né? Tira uma, lava, tira a outra, põe, não é? Você não usa duas de uma vez, você usa uma. Quantas camisas você tem no seu guarda-roupa? Quantas blusas você tem? Sabe, é a cultura de você, não precisa comprar nada, irmão. Vai no teu guarda-roupa, fala, hoje eu vou semear isso aqui, ó. Leva. Eu sempre tive a cultura de semear roupas das pessoas, sempre, irmão. Meu guarda-roupa sempre foi lotado. E sempre dei, e muito. Sempre que eu tiro às vezes 10, 5 e levo, e entrego. Às vezes está com a etiqueta. Quantas vezes eu fiz isso? Às vezes a pessoa olhava para mim e falava, Carlos, que camisa bonita. No outro dia eu tirava a camisa e dava para ela. Levava passadinho. Quantas vezes eu fiz isso? Sabe, irmãos, isso tudo a gente tem que aprender a doar. Nós não podemos permitir que essa cultura contemporânea, neoliberal, ela entre na nossa casa, irmão. Porque senão você vai ficar frio. E é isso que Satanás quer. Você consegue vir para a igreja e receber a palavra, e lá ele te mina no egoísmo, sabe? No ajuntar, no recolher em celeiros, né, individuais, enquanto o Senhor é um celeiro, né, coletivo, é para todo mundo. Aleluia. Irmão, eu não sei porque que eu estou te dizendo isso, irmão, mas a igreja tem que entrar nos lugares, sabe, nos lugares que são destinados a ela entrar. A igreja tem que ir para esses lugares, irmão. Você está me entendendo? Não adianta a gente ter dó daquele que mora debaixo da ponte, irmão. A gente tem que fazer alguma coisa por ele. E é a igreja que tem que fazer. Não adianta eu ficar com dó daquele que não tem comida na panela, irmão. A igreja tem que pôr comida na panela dele. Hoje as igrejas estão preocupadas aí em fazer campanhas, né? Quem vai doar 1.000, quem vai doar 10.000, quem vai doar 50.000, quem vai doar o carro. E o povo continua com fome. E os filhos de Deus continuam presos. E os filhos de Deus continuam nus. E os filhos de Deus continuam debaixo da ponte, enquanto impérios são levantados. É nossa função, irmão. A função da igreja. E se você não entende isso, irmão, ora, que o Senhor vai falar isso no teu coração. Ora. Nós precisamos entregar de nós, partilhar, irmão. É tempo da igreja tomar o lugar que é dela, sabe, na sociedade. É tempo da igreja restaurar brechas, levantar muros no Senhor. Isso é profético, irmão. Estou falando algo profético aqui. É tempo da igreja entrar nesses lugares, irmãos. Eu sinto uma unção de Deus neste lugar, irmão. Eu sinto uma unção de Deus neste lugar. Senhor, nós pedimos perdão pela igreja brasileira, Pai. Nós pedimos perdão pela igreja brasileira, Senhor, que tem fechado os seus olhos. Meu Deus, que não tem enxergado a dimensão daquilo que Tu és, Senhor. Ah, meu Deus, nós precisamos voltar ao amor pelo perdido, Deus. Mas não o perdido de alma somente, Pai, mas aquele que passa fome. Oh Deus, aquele que tem vivido dias difíceis, Senhor. E essa nação nesses dias, oh Pai, tem passado por dias difíceis. Aleluia. Se você pudesse, ajoelha, querido. Aleluia. Ah, Deus. Nós clamamos por essa terra, Senhor. Nós clamamos por um renovo nesse país, meu Pai, onde as pessoas não são contaminadas, meu Deus, pelo poder, mas são contaminadas pelo Teu amor, Senhor.
pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia, Senhor Deus. Desperta essa nação nesses dias, Pai. Desperta essa nação nesses dias, Senhor. Desperta, desperta, Senhor. Desperta essa nação. Desperta o teu povo, Senhor. Nós não podemos admitir, ó Deus, a abundância nas nossas casas, nos nossos celeiros, enquanto o teu povo passa fome, enquanto o seu povo, ó Deus, sofre por desigualdades acentuadas em todos os cantos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia da tua igreja, Senhor Deus. Tem de misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Guarda essa nação hoje, Pai. Senhor, decisões importantes sobre essa nação estão sendo realizadas hoje, Senhor. Meu Pai, não permita violência nesse dia, Senhor. Guarda essa nação da guerra, Senhor. Guarda essa nação da violência desses dias, Senhor. Meu Pai, nós sabemos que homens maus, ó Deus, ocuparam o poder dessa nação, e que tem gerado miséria, que tem gerado dor, que tem gerado insatisfação, Senhor. Ó Deus, guarda essa nação. Guarda essa nação hoje, Senhor. Guarda essa nação hoje, Senhor, guarda. Põe a sua mão, Senhor. Põe a sua mão, Senhor. No nome do Senhor Jesus é que nós clamamos, Pai. Levanta, Senhor, a sua igreja como restauradora de brechas. Meu Deus, como alguém que levanta muros de proteção, Senhor. Papai. No nome do Senhor Jesus, Deus, ajuda-nos hoje. Ajuda-nos hoje, Senhor. Ajuda-nos hoje, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Amém. Aleluia. 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 Marcos 16, versículo 14. Irmãos, nós precisamos entrar nesses lugares em Deus, naqueles lugares que foram destinados à igreja. Você está me entendendo, irmão? Olha, se eu fosse você, eu entrava no rio da presença de Deus neste lugar, irmão. Sabe aquilo que o pastor ministrou agora há pouco, sobre o rio que brota do trono, irmão? Eu não tenho dúvida que ele está neste lugar nessa manhã. Sabe, o Senhor preparou esse ambiente para nós hoje. Entre nesse rio, irmão. Lá no livro de Marcos capítulo 16, versículo 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11
estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos crentes: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos, aqui nós temos uma finalização do livro de Marcos, bem objetiva, que continua em Atos dos Apóstolos. A gente vê nesse contexto, Deus implantando no coração dos seus discípulos o ide, e anunciar a palavra do Senhor, o ide, e pregar coisas novas, boas novas, àqueles que não conhecem, que não o conheciam. E é interessante que no versículo 18, no versículo 17, ele começa a falar dos sinais que acompanhariam os crentes, que acompanhariam aqueles que estariam nele. E ele fala de novas línguas, e ele fala de expulsão de demônios, e ele fala de pegarem serpentes e não acontecer nada, de beberem alguma coisa mortífera também não acontecer nada, de impor a mão sobre os enfermos e estes ficarem curados. Claro que Jesus está dando uma direção, uma determinação. E quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, vamos um pouco à frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aí nós vamos ver ali, já algo sobrenatural acontecendo nesse contexto de envio, nesse ide do Senhor Jesus. Então, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a gente vê uma manifestação poderosa do ide do Senhor, quando ele fala assim, no versículo 8: mas recebereis o quê? Poder. Em algumas das Bíblias de vocês dizem poder, na minha diz a virtude do Espírito Santo, que também é poder. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz que depois que Jesus disse isso, ele subiu ao céu. Então nós estamos aqui dentro do mesmo contexto de Marcos. Marcos escreveu de forma resumida aquilo que foi dito: olha, você vai anunciar o evangelho a toda criatura, e os sinais vão te seguir. Mas depois diz que Jesus foi recolhido aos céus, e tudo aquilo que foi dito por Jesus se cumpria na vida dos discípulos. Aqui nós estamos vendo o início do livro de Atos, e Jesus conversando com eles antes de subir, e fala: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, vocês receberão a unção do Espírito Santo, para que vocês possam ser minhas testemunhas em todos os cantos, por onde quer que vocês por onde quer que vocês vão, a minha unção será com vocês. A minha unção, o meu Espírito estará com vocês. E aqueles sinais que eu falei lá atrás, aqueles sinais que foi dito por Marcos, eles hão de acompanhar a cada um de vocês. Então, queridos, é tempo de voltarmos a essa unção. Sabe, a igreja está ferida. A igreja, o corpo de Cristo está ferido hoje. Tem muita gente que não sabe mais qual porta bater, porque cada lugar que ele vai, ele sacrifica muito mais do que ele pode. E muitas vezes não é um sacrifício da oração, do conhecimento da palavra. Muitas vezes ele não é nem levado a ter um encontro com Deus, mas ele tem que dar. E ele se decepciona. A igreja hoje está ferida. Tem gente batendo de porta em porta, tentando encontrar um lugar de paz. Por isso nós temos que nos colocar dentro dessa cultura, da cultura de anunciar a palavra nua e crua. Doa quem doer, mas é essa a palavra. A igreja negociou por muito tempo a palavra, irmão, pregando coisas que as pessoas queriam ouvir.
pregando coisas que não colocavam as pessoas em um nível profundo de relacionamento com Deus. E o Senhor nos chama de volta, e o Senhor chama essa igreja, e o Senhor vem levantando uma igreja que se posiciona como reparadora de brechas, amém, querido? Como uma igreja que levanta muros, sabe, muros de proteção à família, muros de proteção aos relacionamentos. E eu entendo que o Senhor nos chama para isso nesses dias, então eu preciso me posicionar nele. Sabe, chega de ficarmos buscando, né, coisas individuais. Chega de ficarmos correndo atrás de promessas que são para a minha vida. Um dia um profeta me falou que eu vou ter uma casa boa, um carro novo, e por isso eu venho à igreja. Não venha à igreja por aquilo que Deus tem para você, mas por aquilo que Ele é, pela essência dEle, por aquilo que Ele é, querido. Nós ficamos por muito tempo correndo atrás de coisas, sabe, não corra atrás de coisas, mas corra atrás daquilo que Ele é, para que Ele possa suprir o seu coração doente, ferido, machucado, para que Ele possa imprimir na sua vida a vida abundante que Ele promete na sua palavra. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Corra atrás de vida abundante, não nessa terra, mas na eternidade. Aquilo que Ele preparou para nós, para aqueles que são seus na eternidade. Por isso nós precisamos nos posicionar. Mais do que nunca, a igreja tem necessidade de se posicionar. A igreja, corpo, nós precisamos nos posicionar, irmãos, com o evangelho genuíno, com um evangelho real, verdadeiro, de um Deus que nos impregna de poder para ser testemunha nessa terra. Amém, querido? Quantos querem nessa manhã esse poder? Para ser testemunha, eu vou testemunhar esse Deus. Eu vou testemunhar esse Deus. Aonde quer que eu entrar, eu vou testemunhar. Aonde eu estiver, eu vou ser testemunha daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele faz na minha vida. Que você não precisa de palavras para pregar, irmãos, mas que você pregue com atitudes. Sabe, com a sua vida. O ID, ele não pode ficar parado em mim, irmão. Eu continuo, você continua. O ID do Senhor, há um grito do céu hoje. Olha, vá, anuncia, fala, recebe poder para isso. Seja embebido do meu espírito, para que das suas entranhas fluam aquilo que vem de mim, né, para aquele que não tem nada, para aquele que não me conhece ainda. E se a gente voltar um pouco em Lucas 1:35, você vai ver ali, quando Maria pergunta para o anjo, né, mas como vai acontecer? Eu vou ficar grávida, que jeito? Eu não conheço homem nenhum. E ele fala para ela assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O mesmo poder que engravidou Maria, o mesmo poder que veio sobre os discípulos de Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, o mesmo poder que, né, manifestou-se de diversas formas em Jesus e pelos discípulos dele, está neste lugar, querido. Então essa unção, ela não pode ficar paralisada. Essa unção, ela não pode ficar retida. A unção, irmãos, quando ela é só para você, ela não tem significado algum. A unção, ela tem que ser compartilhada. Amém, querido? Amém? Não adianta você chegar em casa e falar assim: nossa, hoje eu recebi muito poder, se não for para servir. A unção é para o serviço. A unção é para me dispor para o outro, é para mim servir o outro, é para mim, né, levar ao outro, é para mim, de certa forma, né, derramar no outro. E esse poder, ele é derramado a nós nesses dias para servir. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Tem até uma canção antiga que fala, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Lembra? Os mais antigos aí? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, que nós possamos sair daqui hoje envolvidos com esse poder do Altíssimo. Amém? Pouso Alegre não vai ser mais a mesma, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está plantando uma igreja. Existem inúmeras aqui, mas está plantando uma igreja com o coração na cultura do céu, irmão. No nome do Senhor Jesus. Alguém que vai na contramão do sistema. Nós não estamos a favor do sistema, nós estamos remando na contramão do sistema. Totalmente contra, irmão, o sistema.
E nós em Passo estamos na mesma sintonia, irmãos. Inúmeras igrejas estão indo na mesma sintonia de impregnar a terra com a cultura do céu. É para isso que o Senhor nos levantou. É para isso que Ele nos levanta, é para isso que Ele nos chama. Você pode se sentir incapaz como for, irmãos, mas o poder do Senhor, Ele tem poder de transformar. Aleluia. 1 Samuel capítulo 10. Ah, Jesus. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 e 7. Samuel estava separando Saul para ser rei sobre Israel. E Samuel começa a dar algumas direções para Saul. E no versículo 6 ele diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Irmãos, Samuel está levantando um rei sobre Israel. E quando o rei é ungido, quando ele recebe a unção, o profeta fala para ele: olha, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás e tornar-se-ás em outro homem. Eu quero falar alguma coisa muito pequena sobre isso. Nós clamamos muitas vezes pela unção, mas eu quero te dizer, irmão, que se a unção não produzir mudança na sua vida, não é unção. Tem igrejas por aí, irmão, eu conheço algumas, que o pastor levanta a mão, o povo já cai, aquele mundão de gente, um em cima do outro. Ah, eu caí na unção, mas levanta do mesmo jeito. Que unção que é essa, irmão? Que unção é essa que você cai no Espírito e quando levanta, levanta do mesmo jeito? A Bíblia diz que quando a unção toca um homem, ele é transformado, irmão. Amém? Amém? Sabe, quando a unção toca uma pessoa, tem que ter transformação. A transformação vem de dar nova forma. Quando a unção vem, ela tem que me dar uma nova forma. Aquela forma anterior, ela não pode dominar a minha vida, ela não pode governar a minha vida, mas a unção, ela tem que me dar forma, uma nova forma nele, segundo a cultura dele. Amém? Amém? Então, quando a unção nos toma, ela nos traz a excelência da forma de Deus. O que ele coloca aqui, o Espírito do Senhor, ele se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. Eu tenho clamado ao Senhor constantemente, irmãos, nas minhas orações: Senhor, toma meu coração, muda-me, nesse homem que o Senhor deseja que eu seja. Que a tua unção me leve todos os dias a mudar, a minha natureza, irmão. A minha natureza, ela é muito ruim. Aí você olha para mim e fala assim: nossa, pastor, mas o senhor é pastor. Irmão, eu não tenho diferença nenhuma de você. Eu sou ser humano, assim como você também é ruim. Não pensa você que você é bom, não, irmão. Nós somos ruins, a nossa natureza é ruim, não é? Estou falando mentira, irmão? Não é? E é. Nós precisamos que a natureza do Senhor, que a cultura dele comece a nos impregnar, para que aquilo que é nosso caia por terra, querido. Quando a gente clama: venha o teu reino, venha a tua cultura, venha o teu domínio, nós estamos pedindo para que aquilo que é nosso seja dissipado e venha e entre em nós aquilo que é dele. Então eu tenho falado: Senhor, muda meu coração. Eu todos os dias, quando eu estou orando, eu falo: Senhor, me transforma, que eu possa ser melhor do que ontem, sabe, que eu possa ser melhor, do que eu fui até agora há pouco. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor em casa, com a minha esposa. Eu preciso ser melhor com as pessoas que trabalham comigo. Eu preciso ser melhor com os meus alunos. Eu preciso ser melhor com as pessoas que servem comigo na igreja. Ser melhor não é ser coitadinho, irmão. A gente não pode confundir melhor com coitadinho, Tem gente que acha que ser bom é ser coitado, Não é coitado, mas é permitir que a cultura do céu, ela nos impregne, que a gente possa ser expressão dessa glória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos?
Você continua sentindo a unção do Senhor aqui, irmão? Existe uma unção de Deus aqui neste lugar. Eu quero que você não perca nada, irmão. Você vai sair daqui chapado hoje. O Senhor vai te chapar. Você vai sair daqui assim: nossa, hoje eu estou indo embora em crise. É para você ir embora em crise mesmo, irmão. Sabe? Porque a crise, ela nos puxa para a transformação. Quando você sai da igreja de um culto e vai embora conformado, irmão, não produz transformação nenhuma. É quando a gente vai embora em crise que a transformação vem. A gente precisa ir embora em crise, né? Para que a gente fale: não, eu quero esse lugar para mim. Eu quero entrar neste lugar no Senhor. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor, né, se apossará de ti e serás mudado num outro homem. A palavra fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, né, que vai clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. Assim é a nossa vida com Deus, irmão. É como a vereda do justo, que vai se aperfeiçoando, né, dia a dia, até encontrar a estatura de varão perfeito, segundo a sua palavra e o seu poder. Depois eu queria que a gente fosse para Atos 2, 42. Eu queria refletir com você um pouco sobre Atos 2, 42, 47. Atos 2, 42 ao 47. Aqui diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Sabe, esse texto ele reflete muito bem a unção de Deus na vida dos apóstolos e na vida da igreja que nascia. É quando a gente vê essa pregação de Pedro que converte 3.000 pessoas. Irmãos, aquele povo ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e eles começam a dividir tudo que eles tinham. Irmãos, você já pensou que maravilha se a gente vivesse assim hoje? Não é? Isso é unção demais da conta. A Bíblia diz, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala comigo: na comunhão, eles estavam juntos. No partir do pão, né, eles comiam juntos, eles celebravam constantemente, eles estavam juntos. E além deste partir do pão, eles estavam juntos também na onde? Nas orações. A Bíblia diz, né, que em toda a alma havia temor. Temor, tem muita gente que tem medo de Deus. Irmão, você não tem que ter medo de Deus. O temor é quando eu tenho, né, uma preocupação no meu coração em ofender a Deus. Sabe, eu tenho uma gratidão tão grande, eu tenho uma convicção tão grande da minha fé, que eu não quero fazer nada errado para ofender a Deus. E a Bíblia diz que existia neles um temor muito grande, e sinais e maravilhas aconteciam um atrás do outro. E continuando, ele fala aí: em todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Já pensou, irmão, você falar: o que é meu é seu, né? Desfruta aqui, ó, é nosso, né? Como diz os manos, é nós, né? É nosso. Mas essa cultura contemporânea que a gente chama de maldita, irmãos, né, ela nos ensinou a ser individualista. O que é meu, o que é seu é seu. E aqui ele está dizendo: olha, e todos criam, estavam juntos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham prazer de estar juntos, irmão, e dividir aquilo que eles tinham. Isso é a unção de Deus. A unção que me leva a entender que nada é meu, nada me pertence.
E aí, no versículo 45, ele fala algo mais pesado ainda. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E a Bíblia diz que não havia necessitados entre eles, porque um cuidava do outro. A Bíblia diz que eles eram unânimes, o pensamento deles era igual, eles estavam indo para a mesma direção. Não existia divisão entre eles. Olha, né, o líder, certamente um apóstolo, tocava a trombeta, todo mundo saía atrás. É desse jeito, é dessa maneira que vai ser feito. Então eu creio que Deus nesses dias tem nos chamado para sermos unânimes, irmãos. Sabe, antigamente a gente era muito restrito o nosso envolvimento com outros ministérios, né? E hoje eu venho para cá, é como se eu estivesse na minha casa, irmãos. Sabe, eu me sinto em casa. Eu olho para vocês e falo assim: nossa, eu faço parte disso. Sabe, eu estou na casa do Pai. Eu não estou lá na semente, em Passos, mas eu estou aqui na casa do Pai. A casa do Pai está aqui, neste lugar, né? A gente vai lá no Bispo Nilma, em Alfenas. Eu estou na casa do Pai. Nós caminhamos no mesmo rio, irmão. Nós estamos indo na mesma direção, e tantas outras igrejas. Sabe, nós temos um nome diferente, mas não damos nem um pouco de importância para a placa, para o nome da denominação. Isso não nos leva a lugar nenhum, irmãos. Mas nós estamos dando valor à manifestação da graça de Deus onde quer que nós estejamos, irmãos. Ali está a igreja dele. Onde nós estamos, ali está a igreja dele. É essa unanimidade que o Senhor busca em nós, irmãos, né? É essa unanimidade de nos sentirmos pertencentes a Ele, né? Pertencentes ao reino, filhos do mesmo amor, unânimes nele. E eu fico assim, esse texto mexe muito comigo. De vez em quando eu pego, às vezes, e falo dele, né? A gente precisa aprender com esses novos convertidos a repartir, irmão. Vamos fazer uma aliança com Deus hoje, irmãos, de repartir o que nós temos. Vou deixar um desafio para a igreja, igual estou desafiando Passos, né? Sempre que você vier para a igreja, traga alguma coisa, irmão. Eu não estou falando de dinheiro. A oferta e os dízimos, nós temos que fazer isso, né? Um coração generoso, a Bíblia nos ensina a ser. Mas traga alguma coisa que possa suprir a necessidade de alguém. Estava falando com os irmãos, possivelmente não na semana que vem, na outra, nós vamos fazer um evangelismo de rua, né? Nós vamos fazer missões urbanas, né? Algumas pessoas da igreja. E nós vamos levar tudo que nós acolhemos para um bairro pobre. Vamos parar, fazer missões e doar roupas, e doar comida, o que a gente tiver. Sabe, o Senhor nos chama para isso. Mas eu preciso entender que o que me sobra falta para o outro. Quem entra nesse desafio comigo hoje aqui, irmão? Amém? Amém? Toda vez que você vier para a igreja, deixa eu ver o que eu tenho aqui em casa que eu posso levar. E deixa eu te dizer algo, irmão. Você vai ver o que vai acontecer na sua casa, irmão. Quando você tira um, vem 10. Você vai chegar uma hora que você vai falar assim: nossa, mas quanto mais eu tiro, mais chega. É isso que acontece, irmão. Para Deus o menos é mais. A Niva fala muito isso, né? Para Deus o menos é mais. Quando eu penso que é pouco, né? Deus está acrescentando mais, mais e mais. A Bíblia diz que Davi, quando fez lá um apelo para construir o templo, chegou uma hora que ele falou assim: para, gente, chega de trazer coisa, não tem onde pôr mais, não precisa mais. E o povo levando, e o povo levando. Não, gente, não traz mais não. A unção, irmão, quando ela nos toma, ela nos faz generosos. Ela nos faz sentir a dor do outro. Sabe, ontem, quando eu abracei aquele moço do Nepal, sabe, não foi algo que aconteceu no meu coração, uma coincidência, não, irmão, foi a unção que estava ali. A unção me pegou ali. A unção que estava na vida dele me pegou. Sabe, essa unção da partilha tem que te pegar, irmão. Essa unção tem que nos pegar. Sabe, que nos leva a ir além, a fazer muito mais. Eu estava falando para vocês, agora há pouco eu comecei a falar, depois parei, não continuei a conversa, né? Daquela igreja que está fazendo um jantar de casais, R$170 por casal. Nós atendemos uma família daquela igreja, uma família de presbíteros daquela igreja. A nossa igreja atende
com cesta básica, pagamos conta de luz, de água. Uma igreja que tem dinheiro guardado na poupança não acolhe o membro dela. Não estou contando isso para você para engrandecer o ministério Semente de Vida, não é isso, irmão. Eu estou te contando que a igreja hoje tem um outro foco. Quando questionada por um membro deles, né, sobre eles cobrarem as coisas, ele falou assim: o nosso foco não é dar nada para ninguém. E a Bíblia nos ensina diferente, irmão, né? Eu tenho 2, eu dou 1 aqui. Amém, querido? Sabe, pastor frequentemente traz pessoas de fora aqui, irmão, para pregar. Às vezes dorme aqui, fica aqui. Oferece para ele: pastor, ó, estou abrindo a minha casa. Eu tenho lá um quarto humilde, mas eu quero receber na minha casa. A Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, ele recebe o galardão do profeta, irmão. É espiritual isso. Recebe. Nossa, mas lá em casa é muito simples. Recebe na simplicidade, irmão. Não é? Estou passando a unção aí, viu, irmão? Adriano com a carinha ali, recebendo a unção, viu? Em nome de Jesus, eu sou muito grato, viu, irmãos? A gente fica até constrangido, né? Mas a gente é muito grato. Eu tenho certeza disso. Oferece, irmão. Sabe, ameniza às vezes. Eu me lembro que em Poços de Caldas, quando nós pastoreávamos lá, quando a gente recebia algum pastor que vinha ficar 3 dias, 4 dias às vezes com a gente, os irmãos levavam bolo lá em casa, né? Chegava um com bolo: eu trouxe um bolo para o senhor servir para os pastores. A gente trouxe aqui, né, um pão para o senhor servir para os pastores. Hoje o senhor não se preocupa com janta não, a gente vai fazer uma janta lá em casa. Sabe, irmão, isso aqui é Atos dos Apóstolos. Isso é para todo mundo, é para a igreja. Não é para mim, não é para eles, não, é para todo mundo, irmão. A gente começa assim, sabe, a ter disponibilidade para servir. E ele continua falando, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tem coisa mais gostosa do que comer junto, irmão, sabe? Chegar em casa e vamos sentar, vamos comer, vamos comer o que tem. Eu gosto muito disso. Vamos fazer, vamos. Cada um leva um pouco, né? A gente faz, né? E ali no convívio a gente cresce no relacionamento, a gente conhece as pessoas, a gente vê as necessidades de cada um. A gente não pode conhecer a igreja só nos cultos, irmão. A gente não pode conhecer a igreja só no tempo que a gente vem no culto, 3 vezes por semana. A gente precisa conhecer as pessoas na intimidade, para a gente saber de que maneira a gente pode ajudar, de que maneira a gente pode contribuir para que a vida dela seja melhor em Deus. Essa unção de Atos dos Apóstolos, né, desse capítulo 2, ela precisa tomar a igreja, irmão. Nós precisamos voltar para isso. Olha, irmão, o que é meu é seu. Olha, né, tudo que tem aqui é meu, se precisar é nosso, né? O Léo tem um carro gostoso de andar, sabe, irmão? O meu carro não tem ar-condicionado, o dele tem, sabe? Aí, esses dias ele falou assim: pastor, quando você for viajar que eu não puder ir, pega meu carro aqui, pode pegar de coração, pode pegar. Eu olhei para ele, olhei para ele rindo, né? Olha, irmão, eu pego mesmo, né? Mas pode pegar, irmão, é nosso carro, sabe? Assim como o meu simplesinho também é, irmão. É bem, um dia vai ser o melhor, né? Mas ali serve, nos serve. Para aquele que está em Jesus, aquilo que é seu não é seu, irmão. Talvez eu não sei como é que você tem vivido até hoje. Eu não sei o que você aprendeu acerca de Deus. Não sei se você aprendeu a acumular. Mas o evangelho do reino não é o evangelho do acúmulo, irmão. É o evangelho da partilha. É o evangelho maluco, né? Onde o que morre é que vive. Né? É ir para a cruz todos os dias. Aonde melhor é o que serve, não o que é servido. Aonde o primeiro é que é onde o último é que é o primeiro.
Então, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai produzir fruto algum. Então eu preciso morrer para que os frutos produzam, irmão. De repente nem é você que vai colher, mas a tua geração vai colher, irmão. Sabe? Tua geração vai colher. Eu falo muito de nós, não é nem aleleu, viu, irmão? Não gosto disso. Mas eu com a minha esposa, nós sempre tivemos em nós a cultura do servir. Sempre, irmão. Desde que nós casamos, sempre demos muito de nós. E muito mesmo. E tirar da gente e dar para o outro. Muitas vezes, inúmeras vezes. Não sei se eu contei para vocês, acho que eu contei lá em Passo um dia desse. Fazia tempo que não falava sobre isso. Uma vez nós moramos numa casa. No fundo da casa tinha uma viúva com um filho com síndrome de Down, já bem de idade avançada também. Os dois praticamente velhos, né? Um rapaz mais moço, mas passava um aperto danado. Tinha vários filhos na cidade. Passava um aperto danado. E aí nós começamos a fazer compra para a gente comprava para a gente. E lá na cidade, filé mignon era muito barato. A gente comprava filé mignon para nós e comprava para ela também. Sabe por quê? Porque nós temos uma cultura de ir para a gente o melhor, quando vai dar alguma coisa o pior, irmão. Sabe? Você vai comprar um arroz para você no supermercado, você compra o de R$13, é o melhor. Quando você vai comprar um para pôr na cesta básica, você compra o de 9, é mais barato. Fica desesperado sem microfone, né, irmão? A gente precisa entender, irmãos, que quando Deus ministra no nosso coração, aquilo que é para mim é para o outro, amém? É igual. Se o de 9,50 não te serve, não serve para o outro também. Amém, irmãos? Eu lembro do Bispo Wesley. O Bispo Wesley, ele é muito interessante, que o pessoal às vezes quebrava uma perna do sofá. Pastor, tem um sofá lá em casa, a gente vai trazer para a igreja, sabe? Ele está com um rasgadinho no meio, quebrou uma perna. Ele falou assim: se não te serve, vai trazer para a igreja, por quê, irmão? A igreja não é desmanche. Não é, irmão? A gente tem uma mania, né? Eu vou comprar uma geladeira nova, a sua, que a porta não fecha direito. Eu vou doar para a igreja, né? Porque lá serve para alguma coisa, né? Mas você não te serve. Vai servir para a igreja? Se você não pode dar algo bom, não dê nada então. Amém, querido? Vocês estão me entendendo? Essa é a cultura de Atos dos Apóstolos, é a cultura do reino. É a cultura de me fazer o melhor pelo outro. E agora, irmão, não é chega de dar bronca. Vamos lá para Isaías 61, eu quero fechar aí. Em nome de Jesus, nós vamos terminar nesse texto. Eu queria que você voltasse indignado para casa, irmão. Pastor, prepara um lugar aqui, sabe, para o pessoal colocar as coisas, viu, irmão? Lá na igreja, eu falei para o pessoal trazer e colocar no altar mesmo. Pode pôr no altar. O que você trouxer, põe no altar, depois a gente recolhe, não tem problema. Eu estou entregando para ser entregue para alguém. Faça isso, irmão. Eu quero desafiar você, tá? A vir para a igreja e trazer algo toda vez que você vir, para servir alguém. Depois você vai encontrar comigo, e eu quero que você me diga o que Deus está fazendo na sua casa. É a lei da semeadura. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Amém? Amém? Graças a Deus. Finalizando aí, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Irmãos, esse texto é uma alusão profética ao ministério de Jesus.
Tanto é que nos evangelhos, em determinado momento, lá no templo, ele abre a palavra e cai exatamente essa palavra para ele, né? Ele me ungiu para. Eu quero encerrar aqui. Para que o Senhor te ungiu, irmão? Ele me ungiu para. E aí? Completa para mim. Para que ele te ungiu? Existe uma unção de Deus na sua vida? Para que serve a unção de Deus na sua vida? Aqui nós vemos inúmeros sinais da unção que estaria sobre a vida de Jesus e que Jesus transfere em Marcos, né, para os apóstolos. Ele transfere essa unção para os apóstolos. E ele transfere depois em Atos, a gente vê, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Tanto é que os apóstolos fizeram inúmeros sinais e maravilhas, foram inúmeros, né, sinais promovidos pelos apóstolos. Por quê? Porque a unção do Senhor estava sobre eles. Aí eu volto a perguntar para você: o Senhor te ungiu para? Completa a frase para você mesmo. Para que o Senhor te ungiu? Qual é a habilidade que o Senhor te deu que corresponda a essa unção? Qual é a habilidade que o Senhor plantou no seu coração? Porque a unção sem serviço, ela não traz nenhum significado para o corpo. A unção sem serviço não traz, né, nenhum proveito para o corpo, irmão. Você reter algo que foi colocado em você, que benefício traz para o corpo? A gente tem que entender que a unção, ela não é somente para mim. A unção não é só para você. A unção é para ser compartilhada. Amém, querido? A unção é para ser compartilhada, é para ser entregue, é para ser distribuída. A unção de ontem não me serve, eu preciso de uma unção nova hoje, todos os dias. Eu preciso ser renovado na unção e eu preciso compartilhar frequentemente a unção. E sabe de uma coisa? A religião, né, muitas vezes ela nos ensina a reter a unção. Aquele ministério é dela, é dele, é tudo dele. Não, irmão. A unção não é sua propriedade exclusiva. A unção, ela é colocada na nossa vida para o serviço. Amém, querido? Fala comigo, a unção é colocada na minha vida para o serviço. Então eu preciso compartilhar a unção. Então eu preciso fazer com que essa unção ela me ajude a servir a igreja. A unção é para servir a igreja. A unção é para servir o corpo. Ele me ungiu para que o Senhor te ungiu? E eu queria que dentro desse contexto a gente pudesse orar, né? Eu queria que você se levantasse, colocasse a mão sobre o seu coração. E gostaria que você falasse para o Senhor: Senhor, eu não entendi ainda para que o Senhor me ungiu. Fala com o Senhor: Senhor, eu não entendi ainda para que o Senhor me ungiu. Mas se você já sabe para que você foi ungido, por que a unção está sobre a sua vida, então faça uma aliança com o Senhor. Senhor, a unção sobre a minha vida tem um significado. A unção sobre a minha vida pode me levar para algum lugar. A unção sobre a minha vida tem o poder de me levar a servir a tua igreja. Me ensina, Senhor, a distribuir a unção. Me ensina, Senhor, a distribuir a unção. Fala com Ele. Fecha os seus olhos. Ora ao Senhor agora. Senhor Deus, nós nos apresentamos agora diante de Ti, Senhor. Meu Pai, nós queremos primeiro pedir perdão, Senhor, por muitas vezes acumular a unção e não distribuí-la. Senhor, nós queremos que o Senhor nos ensine a partir de hoje que a unção sem ação, ela não tem significado algum. Que o Senhor possa nos ensinar a levar essa unção, meu Deus, aquela unção que estava sobre a igreja de Atos. Papai, nós clamamos para que ela nos alcance, para que ela alcance a nossa vida, e nós possamos ir e com o poder que emana do céu, ó Deus, levar aquilo que o Senhor é, manifestar a sua glória, manifestar, ó Deus, a sua visitação, o seu poder por onde quer que andemos. Mas nos ensine a compartilhar a unção,
Nos ensine a dividir a unção. O Senhor nos ungiu para sermos testemunhas sobre esta terra. O Senhor nos ungiu para irmos, ó Deus, além, muito mais além de nós mesmos. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para acolher, para restaurar, para amar. O Senhor nos ungiu para irmos muito mais além, manifestando a sua glória aonde quer que entremos. Por isso, meu Deus, nos ensine a compartilhar das coisas do teu reino. Nos ensine a compartilhar da tua cultura. Nos ensine a compartilhar da tua unção. Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a ir além. Ensina-nos a irmos além de nós mesmos, de irmos além, ó Deus, a cultura impregnada no nosso coração, mas que seja uma cultura do céu sobre as nossas vidas, mas que seja a cultura do teu reino, ó Deus, a quebrar a nossa cultura terrena, a quebrar a contemporaneidade implantada em nosso coração, para que aquilo que é teu, Senhor, para que aquilo que vem de ti, Senhor, nos encha, nos impregne e nos faça ir além. Em nome do Senhor Jesus. Agora dê a mão para o irmão que está do seu lado. Dê a mão ao irmão que está do seu lado e comece a orar por ele, irmão. Comece a orar para que o Senhor o ensine a compartilhar a unção. Comece a orar para que o Senhor ministre no seu coração. Comece a orar para que a cada dia, você possa ir além e o seu irmão possa ir além. Aleluia. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e te adorar. Revela a luz da glória. Precisamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória. Precisamos ir muito mais em ti. Queremos presença, Jesus. Pega a tua voz. Ao que está sentado sobre o trono,
voz, seja a glória bem forte. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e... A igreja bem forte, ao que está, ao que está. Sobre o trono há que vive sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória.